estamos de volta com a segunda edição do Lance na Área. Quando o Fluminense está a perigo, não tem jeito. A primeira solução que vem à cabeça é o nome de Renato Gaúcho. Pela quinta vez, ele assume o comando do time. Será que mais uma vez Renato vai salvar o Fluminense? Fala, galera! Com certeza. Não, creio que não. Rapaz, sério, e já ajudou o Fluminense outras vezes também, né? Ele não resolveu no Vasco, no Fluminense com certeza ele não vai resolver nada. Eu acho muito difícil alguém conseguir sozinho salvar o Fluminense. Nessa vida a gente tem que compensar aquilo que a gente faz de errado e fazer um de bom na frente. O outro não conseguiu resolver, porque esse vai. Eu gosto dele, eu acredito nele sim. Ele está sendo pago para isso. Acho que ele tem muita moral para poder botar o time para frente. Eu não sei disso não. Se continuar assim, segunda divisão. Time grande não pode ficar lá embaixo, não. Bom, para comentar essa contratação, ao meu lado Plínio Rocha, editor do Diário Lance. Plínio, o que você acha? O Renato Gaúcho ano passado saiu meio pela porta dos fundos, não conquistou a Libertadores e ainda por cima disse que ia brincar no Brasileiro, mas ninguém viu isso. Foi uma boa trazer o Renato de novo? Olha, Bruna, eu acho que profissionalmente não é uma boa. Eu acho que o Renato é aquele técnico que tem capacidade de dar uma chacoalhada no time do Fluminense, dar de repente uma levantada aí, tirar o Fluminense dessa situação. Mas eu acho que é muito pouco, né? O Fluminense precisa ter aspirações um pouco maiores. Eu acho que o Renato tá virando esse tipo de técnico aí que vem pro Fluminense, dá aquela chacoalhada, mexe com o grupo no momento ruim, mas o Fluminense precisa se profissionalizar de uma vez. Isso mostra mais uma vez que de repente o Celso Barros tá dando as cartas lá pela Unimed e evidentemente que isso não é bom. O Fluminense tem que ser uma equipe mais profissional. Bom, o Renato virou o técnico bombeiro, ele chega para apagar o fogo do clube e depois vai embora, é isso? É o que tem sido, né? A gente tem visto isso, né? O Renato até fez uma boa campanha na Libertadores, uma campanha muito boa, para falar a verdade. Chegou à final inédita, perdeu por circunstância. Aquilo podia ter sido o divisor de águas na carreira do Renato. Se ele fosse campeão, mudava tudo. Acabou perdendo e aí veio o lado negativo que uma derrota traz. Eu acho que o Renato acabou virando isso aí mesmo. Já é a quinta passagem dele no Fluminense. Quando a coisa não tem jeito, quando você tem que arrumar uma solução até certo ponto barata, levando-se em consideração aquilo que ganha um Muricy, um Vanderlei Luxemburgo, um Mano Menezes, aí vem o Renato para tentar dar uma apagadinha no incêndio aí, como você mesma disse. Bom, por último eu quero saber, com esse elenco que o Renato tem nas mãos, dá para salvar o Fluminense? Olha, Bruna, eu não acho o elenco do Fluminense dos piores, não. Certamente tem outros 4 clubes aí com elenco bem mais fraco do que o Fluminense. Mas também acho que o Fluminense precisa de alguns reforços em alguns pontos isolados, talvez principalmente na cabeça de área ali. Eu não vejo o Fluminense com bons volantes. Acho que o Fluminense tem pelo menos um bom zagueiro, né, o Luiz Alberto. Tem um atacante, evidentemente, de nível de seleção, que é o Fred, um bom armador, que é o Conca, na minha opinião. Acho que, de fato, no gol, o Fluminense talvez precise contratar alguém. Mas eu repito, acho que para cair definitivamente não precisa, entendeu? O Fluminense tem um elenco aí que pode se garantir na primeira divisão. Se quiser brigar por alguma coisinha a mais, uma vaga na Libertadores, talvez, aí vai ter que se reforçar. Obrigada, Plínio, pela sua participação. E o técnico Renato Gaúcho é o personagem do nosso quadro Enciclopédia. Renato Portaluppi nasceu em Guaporé, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em 9 de setembro de 1962. Ele iniciou a carreira como jogador no Clube Esportivo Bento Gonçalves e, aos 20 anos, foi contratado pelo Grêmio. Foi neste clube que a estrela de Renato Gaúcho começou a brilhar. Em 83, ele conquistou a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. Na decisão, Renato marcou os 2 gols na vitória do Grêmio por 2-1 sobre o Hamburgo, da Alemanha. Então, Renato Gaúcho foi escolhido o melhor jogador do torneio. Famoso por fazer o tipo galanteador e por ter a língua afiada, Renato Gaúcho defendeu os principais clubes do Brasil, como Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense. E foi no tricolor carioca que Renato Gaúcho marcou o famoso gol de barriga, dando o título estadual de 95 ao Fluminense, ao derrotar o arquirrival Flamengo. No ano seguinte, ele teve a primeira experiência como treinador. Ainda como jogador do Fluminense, ele assumiu o comando do time como técnico interino. Renato não conseguiu evitar o pior e o tricolor foi rebaixado. Essa é a quinta passagem de Renato no clube. Ele assumiu o time em 2000, 2003 e 2007. Nesta última oportunidade, viveu a fase mais vitoriosa da carreira. Ele conquistou a Copa do Brasil e o vice na Libertadores. Renato também já comandou o Vasco em 2005 e retornou em 2008, quando tentou salvar o Gigante da Colina da segundona. Só que, mais uma vez, ele não teve sucesso. O Lance na Área fica por aqui, daqui a pouco eu volto com a terceira edição. Eu espero você. Até já!